Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula de hoje sobre características do inquérito policial. Meu nome é Rodrigo Thiago, sou promotor de Justiça no Estado de São Paulo e também professor de Direito Processual Penal. Me siga lá nas demais redes sociais também. E já vou colocar aqui, vamos juntos, colocando o nosso roteiro de aula hoje com essa lousa verde linda e maravilhosa aqui na tela de vocês. E começamos então a trabalhar o nosso tema características do inquérito policial. E a primeira característica já vem aqui no nosso item 1, que é o fato de um inquérito policial ser um procedimento inquisitivo. O inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Rodrigo, o que significa isso? O inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Significa basicamente o seguinte, que durante a tramitação do inquérito policial não há, em regra, necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vou repetir. Durante a tramitação do inquérito policial, não há, em regra, necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Só que é óbvio, essa característica não é absoluta. Ela tem mitigações. E onde nós vamos encontrar essas mitigações? Tanto no Estatuto da OAB quanto no próprio Código de Processo Penal. Vamos verificar aqui. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. O que preconiza esse dispositivo? Ele diz basicamente o seguinte, que é direito, é prerrogativa do advogado acompanhar o seu cliente durante os atos de investigação, em qualquer tipo de investigação, não apenas em sede de inquérito policial. Então, vejam bem, o advogado tem direito de acompanhar o seu cliente durante os trâmites investigativos. Então, imaginem o ato do interrogatório do investigado. Se o investigado comparece acompanhado de advogado, é direito dele, investigado, e também do advogado, que esse interrogatório seja acompanhado por aquele profissional do direito que está ali acompanhando a pessoa que será interrogada. Cuidado aqui só com um detalhe. Essa regra ela não é idêntica ao que ocorre lá na fase processual. Vamos refletir aqui um pouco. Vamos respirar um pouco. Bom, como funciona a fase processual? Lá na fase processual, a presença do advogado ela é obrigatória. Mesmo que o réu fale, eu não quero ninguém aqui, nenhum profissional atuando na minha defesa, pouco importa. Será nomeado advogado para realizar a sua defesa e acompanhar os atos processuais, dentre eles o interrogatório. Aqui na fase policial, em sede de inquérito policial, a situação é um pouco diferente. Se o investigado comparece para o ato de seu interrogatório na fase policial acompanhado de defensor, ele terá o direito de ter o seu interrogatório acompanhado por esse advogado. Agora, se ele comparece para ser interrogado na fase policial sozinho, ele vai ser interrogado sozinho, sem a presença de um advogado, sem crise, sem problema algum nesse caso, tá certo? Então essa é a primeira mitigação, vamos colocar aqui. Anotem então, a primeira mitigação que a gente encontra ao caráter inquisitivo do inquérito policial está lá no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Perfeito? E a outra mitigação, nós vamos encontrá-la no Código de Processo Penal com uma novidade introduzida pelo pacote anticrime, o artigo 14A do CPP, que prevê a constituição de advogado, para integrantes das forças de segurança investigados pela prática de crime em que foi empregada força letal para o cometimento desse delito. Eu quero ler para vocês aqui, está na minha frente aqui na segunda tela, esse dispositivo, vocês consultem lá no CPP depois, mas é importante eu dar uma lida nele agora para vocês entenderem melhor como que ele funciona. Vejam bem, o legislador inseriu o seguinte no artigo 14A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, os integrantes das forças de segurança pública, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluídas situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, o Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Vejam bem, aqui o artigo 14A não disse praticamente nada de relevante, por quê?
disse que nessas situações o agente da força de segurança poderá constituir defensor se ele for investigado por um ato que foi cometido no exercício das suas funções com emprego de força letal. Bom, até aqui não há novidade alguma, porque qualquer investigado de qualquer prática de crime tem o direito de constituir defensor para acompanhar os atos investigativos, conforme inclusive a gente acabou de estudar aqui pelo artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. A questão, o diferencial vem depois. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado, aqui houve uma impropriedade técnica do legislador, né? Ele vai ser intimado, porque nem processo tem ainda, não tem como ele ser citado, da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Repito, no caso aqui, a intimação. Agora vejam o parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para representação do investigado. Aí depois, o parágrafo 3º diz que, havendo a necessidade de defensor, caberá preferencialmente à Defensoria Pública realizar essa tarefa de defender esse investigado, não havendo a possibilidade dessa defesa ser exercida pela Defensoria Pública, vai ter que ser contratado um advogado dativo e os custos dessa contratação ficará a cargo da instituição a qual pertencia essa pessoa investigada, tá certo? Então, essa é a regra do artigo 14A do CPP, que diz também que a indicação do profissional que se refere ao parágrafo 3º desse artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial. E os custos com patrocínio, conforme eu falei, serão por conta do orçamento próprio da instituição a que o investigado estava vinculado ao tempo dos fatos. E aí acrescenta-se também que esse dispositivo se aplica aos integrantes das Forças Armadas, lá do artigo 142 da Constituição Federal, quando os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, a famosa GLO. Então, venham aqui comigo, o que diz esse dispositivo? Vamos traduzir tudo isso que eu li para vocês agora. Bom, o artigo 14A do CPP, repito, é novidade, regra incluída pelo pacote anticrime, ele diz basicamente o seguinte, ele inicia dizendo, olha, o investigado integrante das forças de segurança pública que esteja sendo investigado pela prática de um crime cometido no exercício das suas funções com emprego de força letal, tem que estar tudo isso aqui junto, o crime cometido durante o exercício das funções, em razão do exercício das funções, e com emprego de força letal. Ele poderá nomear defensor. Como eu disse, até aqui tudo bem. Só que depois, o parágrafo 1º diz que ele vai ser intimado para nomear defensor, e o parágrafo 2º diz que se ele não nomear, a instituição a qual ele estava vinculado quando da prática dessa infração penal deverá indicar defensor. Então percebam que aqui no artigo 14A e parágrafos, aplicou-se a mesma regra basicamente contida lá na fase processual que eu citei para vocês aqui, meus amigos e minhas amigas. O investigado, ele querendo ou não, ele será defendido por um profissional do direito na fase investigativa, tá? Ele querendo ou não, ele será defendido por um profissional do direito na fase investigativa. Então esse é o diferencial do artigo 14A, porque poder constituir defensor qualquer pessoa pode para qualquer prática de crime. Agora aqui não, se ele não constituir defensor, a instituição a qual ele estava vinculado deverá nomear, contratar um advogado para ele, preferencialmente a Defensoria Pública, e se houver a necessidade de contratação, os custos ficarão por conta dessa instituição. Então esse é o diferencial, lembrando então que é para os casos de cometimento de crime durante, no exercício das funções ou em razão delas, e também, principalmente, com o emprego de força letal. Então essa é a segunda mitigação da característica do inquérito policial consistente em ser um procedimento inquisitivo. É a constituição de defensor para integrantes das forças de segurança pública, defensor para policial, quando do emprego de força letal no exercício das funções. Beleza? Então vamos para a segunda característica, que é ser o inquérito policial um procedimento
discricionário. O inquérito policial é um procedimento discricionário. Significa dizer o seguinte: o delegado de polícia, a autoridade policial, ao conduzir o inquérito policial, ele não está engessado. Ele não está engessado. Ele tem uma certa discricionariedade, ele vai analisar ali quais diligências são compatíveis com aquele crime que está sendo investigado, seguindo os vetores contidos nos artigos 6º, 7º, 13A e 13B do CPP e o artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, que traz ali um rol exemplificativo de diligências. Lembrando também que o artigo 13A e 13B refere-se especificamente ao crime de tráfico de pessoas. Então, venham aqui comigo. Característica da discricionariedade do inquérito policial. Em que consiste essa característica, então? Vejam, a discricionariedade, ela existe no curso das investigações. Tomem muito cuidado com isso, vejam bem. Não há discricionariedade por parte do delegado de polícia em instaurar ou não o inquérito policial, tá? O ato de instaurar inquérito policial, sobretudo nos casos de ação penal pública, principalmente ação penal pública incondicionada, ele é um ato obrigatório, que a gente vai ver uma outra característica do inquérito policial logo na sequência. A discricionariedade aqui não está no ato de instaurar ou não o inquérito policial. A discricionariedade, essa característica, ela incide com o inquérito policial já instaurado. Ou seja, no curso das investigações, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele tem discricionariedade na escolha das diligências compatíveis para aquela investigação, para aquele caso concreto. E não poderia ser diferente. Não seria possível engessar a atuação do delegado de polícia. Olha, delegado, pouco importa a natureza do crime, você vai ter que tomar essa e aquela diligência. Imagine a situação. Então, nós temos sim os vetores no artigo 6º, 7º do Código de Processo Penal, por exemplo, que traz ali diligências que podem ser realizadas pelo delegado de polícia, mas esse rol exemplificativo, ele vai utilizar aquelas diligências ali de acordo com a necessidade investigativa para aquela infração penal que está sendo apurada. E o que eu deixei aqui também no material de vocês? O advogado pode solicitar diligências? Ele pode, porque vejam bem, olha, eu falei que existe uma característica que é a discricionariedade por parte do delegado de polícia. Dentro dessa discricionariedade, é possível o advogado solicitar diligências à autoridade policial? Vejam bem, é possível, o advogado pode perfeitamente solicitar diligências. E aqui, meus amigos e minhas amigas, tanto o advogado do investigado quanto o advogado da vítima ou dos familiares da vítima. Tranquilo. Porém, dentro dessa característica de discricionariedade, o delegado de polícia poderá indeferir esses requerimentos, indeferir essas diligências solicitadas pelos advogados, evidentemente de forma fundamentada. Mas há uma exceção a essa possibilidade de indeferimento. Qual que é ela? O crime deixou vestígios. Se o crime deixar vestígios, haverá necessidade de realização de exame de corpo de delito. Então, se o advogado solicitou a realização de um exame de corpo de delito para um crime que deixou vestígios, essa diligência não poderá ser recusada por parte da autoridade policial. Rodrigo, de onde você inventou isso? Não inventei de lugar nenhum. Vocês vão ler depois, de forma conjugada, os artigos 14, os artigos 158, o artigo 158 e o artigo 184 do Código de Processo Penal. Então, recapitulando, o advogado pode solicitar diligências. Essas diligências podem ser recusadas, por quê? Porque o inquérito policial é um procedimento discricionário no que se refere ao andamento das diligências. Porém, se essa diligência solicitada consistir na realização de um exame de corpo de delito para investigação de um crime que deixou vestígios, nesse caso, o delegado não poderá recusar a realização dessa diligência com base nos artigos 14, 158 e 184 do CPP, tá certo? Então, fechamos aqui a segunda característica, que é o procedimento, o inquérito policial ser um procedimento discricionário. Além de ser um procedimento inquisitivo discricionário, o inquérito policial é também um procedimento sigiloso. O inquérito policial, ele é um procedimento sigiloso.
E aqui eu chamo a atenção de vocês porque o sigilo, ele tem duas vertentes. Ele tem duas vertentes aqui. Uma delas é o sigilo necessário ao sucesso da investigação. Para a investigação ser frutífera, muitas vezes ela tem que correr, pelo menos determinados atos dessa investigação, devem correr sob sigilo. Mas uma outra vertente no sigilo do inquérito policial é na preservação da pessoa do próprio investigado, que é a regra contida no parágrafo único do artigo 20, que diz que o andamento do inquérito policial não deverá constar para fins de antecedentes criminais. Então, se for puxar os antecedentes criminais da pessoa investigada ali, não deve constar o andamento do inquérito policial instaurado contra ela. Então, venham aqui. Nós temos duas vertentes dessa característica de ser um inquérito policial um procedimento sigiloso. Uma delas é para preservar o sucesso das investigações, para que a investigação seja frutífera. A outra é para preservar a pessoa do investigado e com espécie no princípio da presunção de inocência, ou seja, o simples fato de termos um inquérito policial em curso não deve constar da sua folha de antecedentes. Tá, esse sigilo, Rodrigo, ele é absoluto? Essa característica do inquérito policial ser um procedimento sigiloso, ela é absoluta ou não? Vamos ver aqui. Olha só, nós temos o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, e a súmula vinculante número 14. Aqui as forças da natureza foram generosas com o concurseiro. Fica mais fácil decorar, né? Porque tanto o artigo 7º tem um inciso 14 e a súmula vinculante é a súmula vinculante número 14, que tratam basicamente da mesma regra. Que regra que é essa? O que diz o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e a súmula vinculante número 14? Evidentemente, essa súmula vinculante é do STF. Bom, diz o seguinte, tanto a súmula 14 quanto o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Apesar, a despeito de um inquérito policial ter essa característica de ser sigiloso, o sigilo não vai englobar a figura do advogado. Então, vejam bem, além, evidentemente, do sigilo não englobar a figura do juiz, do Ministério Público, que é o titular da ação penal, não irá englobar a figura do advogado. É direito do advogado ter acesso aos autos de investigação. Mas cuidado porque tanto a súmula quanto o dispositivo contido no Estatuto da OAB preconizam o seguinte: é direito do advogado ter acesso aos atos já documentados, em sede de procedimento investigativo, em sede de inquérito policial. Rodrigo, como assim? Olha, vejam bem, será que faria sentido dar ciência ao advogado do acusado que está em curso uma interceptação telefônica contra ele? Será que faria sentido dar ciência ao advogado investigado que, na data de amanhã, será cumprido o mandado de busca e apreensão na casa dele? Então, vejam, essas diligências cujo sigilo é imprescindível para o sucesso das investigações, que ainda não estão documentadas nos autos, essas diligências ainda não estão documentadas nos autos do inquérito policial. Nesse caso, o advogado não terá acesso. Ele terá, mas e aí, como fica o contraditório aqui? O contraditório é exercido de forma postergada, de forma diferida, ou seja, exercido depois. Uma vez materializada essa investigação, concluída essa investigação, vamos imaginar aqui a interceptação telefônica. Uma vez concluída a interceptação telefônica, apresentados os relatórios, as mídias contendo as conversas captadas, aí sim o advogado terá amplo e restrito acesso a essa documentação. Portanto, é direito do advogado ter acesso àquilo que já foi produzido, já foi documentado nos autos. Essas são as regras, portanto, contidas no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e também na súmula vinculante número 14, tá? Mas, Rodrigo, é o seguinte, eu sou advogado, eu quero ter acesso a esses autos. A procuração, ela será imprescindível ou não? A procuração será imprescindível ou não? Aqui você vai ter que separar duas situações. Se o procedimento que você, advogado, quer consultar não estiver correndo sob segredo de justiça, não estiver correndo sob sigilo, não for em caráter sigiloso, você poderá consultá-lo independente do instrumento procuratório apresentando ou não procuração. Agora, se essa investigação correr sob segredo de justiça,
correr em segredo de justiça, aí haverá necessidade de apresentação de procuração para que você, advogado, tenha acesso a esses autos. Mas e se o acesso aos autos for recusado por parte da autoridade policial? A autoridade policial negou o acesso aos autos. Quais medidas que o profissional do direito terá à sua disposição? Quais medidas ele terá à sua disposição? Anotem aí no material de vocês. Nós temos aqui várias medidas. A primeira delas, até por questão de ordem prática, vamos para a mais simples, que você pode obter um resultado mais rápido. Bom, a primeira delas é peticionar diretamente ao juiz ou ao próprio Ministério Público noticiando o ocorrido. Olha, informa lá que você procurou, tentou ter acesso aos autos e esse acesso, por alguma razão, foi obstado. Fora isso, você pode entrar com habeas corpus contra o ato da autoridade ali, no caso a autoridade coatora, que impediu esse acesso às investigações, repito, aos documentos, aos atos investigativos já documentados nos autos. Então, essa é uma outra via aqui, o habeas corpus. O habeas corpus, evidentemente, em nome da pessoa assistida, do cliente, por quê? Porque aqui há um risco à sua liberdade de locomoção. Uma vez que aquela investigação tenha prosseguimento, ela pode virar ali um processo penal, ou no curso da investigação existe a possibilidade de decretação da prisão temporária, ou oferecida denúncia de decretação da prisão preventiva, enfim, há evidentemente aqui um risco à liberdade de locomoção da pessoa investigada, portanto é cabível o habeas corpus diante dessa negativa de acesso às provas já documentadas, aos elementos informativos já documentados em sede de inquérito policial. Uma outra via é o mandado de segurança, mas aqui não em defesa do investigado, mas sim do profissional do direito, que tem o direito líquido e certo de ter acesso a esses autos. Uma violação da prerrogativa do advogado, portanto, é cabível também o mandado de segurança nesse caso. Um outro instrumento que pode ser utilizado aqui é a reclamação. Por quê? Por desrespeito a uma súmula vinculante, então é cabível uma reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, evidentemente, sem prejuízo de eventual apuração do crime de abuso de autoridade previsto lá no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Então, esses são os mecanismos previstos, legalmente previstos, para obtenção do acesso, caso haja recusa, de acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito policial. Beleza? Vamos prosseguir então para a próxima característica. O inquérito policial é também um procedimento escrito, conforme preconiza o artigo 9º do CPP. Mas aqui também essa característica não é absoluta, porque é possível o registro dos depoimentos pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual. De onde você tirou isso, Rodrigo? Do artigo 405, parágrafo 1º do CPP, o qual, aliás, faz expressa menção, se vocês consultarem lá, às figuras do investigado e também do indiciado. Então, o que temos para falar do procedimento, da característica do inquérito policial consistente em ser um procedimento escrito, basicamente é isso. Essa regra está prevista no artigo 9º do CPP, mas é possível o registro dos depoimentos pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, conforme o artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Então, em regra, o procedimento será escrito. Então, a regra ainda, apesar dessa previsão de colher por meio digitais os depoimentos, são os depoimentos escritos reduzidos a termo e os demais documentos também. A perícia vem por escrito ali. Essa é a principal, essa é uma das características do inquérito policial, ser um procedimento escrito. Em regra, os atos investigativos são reduzidos ali por escrito, reduzidos a termo, mas existe essa possibilidade de colheita de depoimento pelos meios digitais, tá certo? E aí passamos então à quinta característica estudada aqui hoje, que é a característica de ser um inquérito policial um procedimento indisponível. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque eu deixei propositalmente na mesma tela essas duas características que geram muita confusão entre os estudantes de direito. O inquérito policial é ao mesmo tempo um procedimento indisponível, mas ele é também um procedimento dispensável. Olha só, ele é um procedimento disponível
e, ao mesmo tempo, dispensável. Venham aqui comigo que eu vou explicar para vocês como que funciona essa diferença. Bom, quando a gente fala, vocês percebem o seguinte, quando a gente trabalha as características do inquérito policial, a gente tem que analisar não de uma forma muito ampla e tão global assim, a gente tem que analisar cada característica de acordo com um determinado momento. Por exemplo, discricionariedade. Bom, ela existe no curso das investigações, não antes da investigação ser instaurada. E aqui não é diferente, porque o inquérito policial ele é indisponível, mas ele é dispensável, mas essa análise dessas características deve ser feita à luz em relação a autoridades diversas. Nós vamos ver que ele é indisponível com relação ao delegado de polícia, com relação à autoridade policial. Porém, ele é dispensável não com relação ao delegado de polícia, mas com relação ao titular da ação penal, normalmente o Ministério Público. Então vamos lá. Ele é indisponível por quê? Porque o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial instaurado. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial instaurado, por isso que ele é indisponível. Essa é a regra prevista no artigo 17 do CPP. Vejam lá, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Então, imagina, o delegado de polícia instaurou o inquérito policial, inquérito instaurado. De repente ele começa a investigar e fala, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai dar em nada, eu não tenho prova de materialidade, eu não tenho indício de autoria, vou arquivar esse inquérito. Não pode, conforme regra expressa do artigo 17 do CPP. O que o delegado tem que fazer aqui? Ele vai concluir esse inquérito policial. Ele vai concluir apresentando o seu relatório final desse inquérito policial e remetê-lo ao Ministério Público. Para aí sim, o Ministério Público promover o arquivamento, se efetivamente, se evidentemente for o caso de arquivamento. Então ele é indisponível. Indisponível aqui no sentido de que o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial. Quem vai promover o arquivamento do inquérito policial será o promotor de justiça, que fará essa promoção do arquivamento do inquérito policial, estando ainda sujeita a controle por parte do magistrado, conforme regra do artigo 28 do CPP, e a interpretação recente dada pelo Supremo Tribunal Federal com relação às novas regras introduzidas pelo pacote anticrime. O pacote anticrime tentou retirar do juiz, em razão do sistema acusatório, essa possibilidade de fiscalizar a legalidade ou não do arquivamento do inquérito policial realizado pelo pacote anticrime, mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo o pacote anticrime, notadamente a figura do juiz das garantias, acabou por mitigando essa regra e ainda permitindo ao juiz esse controle de legalidade do arquivamento. Mas uma coisa é certa, na característica que estamos estudando aqui, que é o que importa para o nosso tema de hoje. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Isso continua assim, então, dessa regra que deflui essa característica, dessa regra que decorre essa característica da indisponibilidade do inquérito policial. O inquérito policial, quando você falar que o inquérito policial é indisponível, a regra é essa. Ele é indisponível porque a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial conforme regra contida no artigo 17 do CPP, certo? E a outra característica é que ele é dispensável. Aqui, essa característica, conforme eu já antecipei para vocês, ela não recai sobre a figura do delegado de polícia, mas sim sobre a figura do titular da ação penal, normalmente o Ministério Público ou, eventualmente, o querelante. Por quê? O que quer dizer essa regra de ser o inquérito policial um instrumento dispensável? Significa dizer o seguinte, que o titular da ação penal, ele tendo em mãos elementos suficientes para o ajuizamento de uma ação penal, elementos suficientes para a deflagração de uma ação penal, ele pode ajuizar a ação independente da instauração do inquérito policial. Pouco importa se foi instaurado ou não o inquérito policial. Se eu já tenho prova de materialidade e indício de autoria para oferecimento de denúncia, eu posso oferecer denúncia sem estar acompanhada de inquérito policial. O exemplo que ocorre muito aqui, que a gente pode citar, são os procedimentos fiscais de crimes contra a ordem tributária. Normalmente eles já vêm devidamente instruídos e prontos para eventual oferecimento de denúncia contra a pessoa investigada. O fato criminoso, quando ele é desvendado ali por meio de um inquérito civil conduzido pelo próprio Ministério Público, ou uma investigação criminal conduzida também
pelo Ministério Público. Então, vejam, nós temos mecanismos, elementos contidos em uma CPI, por exemplo, apresentados ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. Se esses documentos já reúnem elementos suficientes, prova de materialidade e indício de autoria para o ajuizamento de ação penal, não há necessidade de instauração de inquérito policial, não há necessidade de se aguardar a conclusão de eventual inquérito policial. Por isso que ele tem essa característica de ser dispensável. Então, portanto, o inquérito policial é dispensável, porque se nós tivermos como provar a materialidade e os indícios suficientes de autoria por um outro modo, nós podemos utilizar essa outra via, como, por exemplo, repito, procedimento fiscal, inquérito civil, procedimento investigatório criminal, CPI, enfim, para o ajuizamento de ação penal. Eu brinco que o inquérito policial é um instrumento dispensável, mais indispensável de todos, porque é a grande regra, né? Dificilmente, é raro a gente ver uma ação penal ajuizada sem o inquérito policial. Existe? Existe, claro que existe. Mas é exceção, evidentemente, a regra. Ouso dizer que 99% ou mais das ações penais em curso, elas são lastreadas em um inquérito policial. Por isso que eu digo que é um dispensável, quase que indispensável. Então, vamos colocar na tela aqui, nós temos um procedimento indisponível, à luz da autoridade policial, ela não pode arquivar o inquérito policial, e nós temos um procedimento dispensável, mas essa característica recai não sobre a autoridade policial, mas sim sobre o titular da ação penal. E de onde podemos extrair essa característica de ser um inquérito policial dispensável? Dê uma lida depois nos artigos 12, 39, parágrafo 5º e 46, parágrafo 1º, todos do CPP, que vocês chegarão a essa conclusão, tá certo? E aí vamos para mais uma característica aqui do inquérito policial, que é o fato de ser um procedimento oficial. Aqui repetimos o número 7, né? Vamos colocar um 8 aqui no oficioso depois. É um procedimento oficial, essa característica é bem simples, por quê? Porque o inquérito policial ele deve ser conduzido por um órgão oficial, no caso a Polícia Civil, e presidida por um servidor público, no caso a autoridade policial ou delegado de polícia. Por isso que o inquérito policial tem essa característica de ser um procedimento oficial. E, por fim, ele é um procedimento oficioso. Ele é um procedimento oficioso, ou seja, o delegado de polícia, tendo conhecimento da prática de um crime de ação penal pública, ele tem a obrigação de instaurar inquérito policial. Então venham aqui comigo, só para uma observação importante. Essa característica de ser o inquérito policial um procedimento oficioso, vamos sublinhar, já está sublinhado, vamos sublinhar de novo aqui. Essa característica de ser um procedimento oficioso, assim como outras características que eu mencionei para vocês, que a gente tem que analisar o contexto em que ela atua, essa característica de ser um inquérito policial um procedimento oficioso, ela é prevista para os casos de ação penal pública. Nesses casos, o delegado de polícia, tendo conhecimento da prática de um crime, ele tem a obrigação de instaurar um inquérito policial. A ação penal pública incondicionada, ele tem essa obrigação, e a condicionada, ele vai ter que aguardar a representação por parte da vítima. Então, podemos dizer que essa característica de ser um inquérito oficioso recai ao delegado de polícia, ele é à luz da atuação da autoridade policial e ela é prevista para os casos de crime de ação penal pública incondicionada. Nesses casos, o delegado de polícia, ele tendo conhecimento da prática de um crime, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial. Então vejam aquilo que eu digo para vocês. Cuidado quando falam em características do inquérito policial, que nós temos que analisar o contexto, a fase do jogo em que o inquérito está em andamento. Antes dele ser instaurado, nos casos de ação penal pública incondicionada, ele é oficioso, ou seja, o delegado de polícia tem obrigação de instaurar o inquérito policial. Uma vez instaurado o inquérito policial, no curso das investigações, ele tem a característica de ser discricionário, conforme a gente estudou. O delegado de polícia não está engessado, ele pode escolher as diligências mais pertinentes para aquela investigação. E também no curso e mais ao final da investigação, o inquérito policial é indisponível porque o delegado não pode arquivá-lo. Ele deve concluir o inquérito, concluir a investigação, remeter ao titular da ação penal, para aí sim o titular da ação penal deliberar se é o caso ou não de promoção
de arquivamento. Tá certo? Então, essas eram as características que eu queria trabalhar com vocês. Não vai embora ainda, porque nós temos aqui um macete que eu acho sensacional para vocês guardarem essas características. A autoria não é minha, só que infelizmente eu não sei quem é o autor desse macete aqui para poder dar os devidos créditos, mas eu acho ele interessantíssimo. É só vocês lembrarem dessa expressão sei doido. Sei doido. Sei. S de sigiloso, E de escrito, I de inquisitivo, D de discricionário, O de oficial, I de indisponível, D de dispensável e O de novo de oficioso. É só vocês lembrarem do sei doido, que não tem como esquecer as características do inquérito policial. Printem aí, anotem essa última dica da aula de hoje, portanto. Amigos, era isso que eu queria passar para vocês sobre características do inquérito policial nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquela curtida para que aumente o alcance do canal e continuemos gravando essas aulas online aqui e totalmente gratuitas para vocês. Era isso, grande abraço, até a próxima!